Renato Semensati, esse momento do Criciúma é hora de opinião aqui no BG. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, Rafa. Olha, hoje, se tem um jogo que você pode chamar de decisão para o Criciúma, é esse jogo de hoje lá no Couto Pereira contra o Coritiba. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação para ver como a vitória do Atlético Paranaense ontem bota pressão na turma lá de cima. E a coisa está tão apertada que se o Criciúma vencer, ele é líder, e se ele perder, ele fica a um ponto de deixar o G4, em que pese permaneça na terceira colocação. E depois tem o jogo em casa contra o Paysandu, que é uma tarefa muito menos difícil, vamos colocar assim, do que esse jogo de hoje. Jogaço, ganhando é líder. Olha que loucura, hein? Criciúma lá na 8ª rodada era vice-lanterna do campeonato, com o Eduardo Batista. Foi lá, ganhou do Paysandu, iniciou uma reação fantástica. Vamos falar do jogo especificamente. Quem ganhar é líder. Quem vencer o jogo é líder, certo? Então, pode esperar aí que você vai ter um Couto Pereira lotado. Esses dias o Criciúma postou, ontem ou anteontem, um trecho de uma fala do Eduardo Batista com os jogadores. E ele foi muito claro. Hoje não tem mais malandro no futebol. Ninguém dá cotovelada e o árbitro não vê. Hoje tem VAR, ninguém dá soco, ninguém faz... ninguém é valentão no futebol e sai impune. Porque hoje tem o VAR. Então ele falou assim, não podemos perder jogador. Você perde por outra coisa, por fazer uma falta dura, por tudo mais. Mas esse negócio, igual o jogador da Chapecoense fez, de ter passado o Inocêncio e ter agredido o lateral, o Filipinho, isso não pode acontecer mais no futebol. Então, essa frase do Eduardo, ela vale muito para hoje. Hoje vai ser um jogo de pressão para o Criciúma, vai ser um jogo de pressão também para o Coritiba. O Coritiba vem num momento de instabilidade, perdeu para o América Mineiro, que estava no Z4 da competição, também vem pressionado. O Criciúma tem uma dúvida aí, o Criciúma não divulga mais a lista de relacionados, então não dá para saber se o Leonaldo conseguiu se recuperar e viajar. Como ele saiu sentindo a posterior da coxa, acho que está fora. Aí entra o Trindade. Mas no mais, o time está pronto, volta o Castan do lado esquerdo, com o Rodrigo e o Lucas Dias, jogador que veio do Figueirense. E no mais, você está acostumado, Leonaldo ou Trindade, Guilobo, o Jonathan Robert e o ataque com o Nicolas e o Diego Gonçalves. Dá para ganhar o jogo lá? Evidente que sim. A campanha do Criciúma mostra isso. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias, 7 jogos de invencibilidade, mas o Criciúma vai ter que mudar o seu patamar ali em relação aos 3 últimos jogos. Venceu o Remo, é verdade, mas não jogou um bom futebol. No primeiro tempo foi muito mal. Venceu a Chapecoense, mas jogou um primeiro tempo bom, boa parte do primeiro tempo bom, depois não jogou tão bem. E venceu a sua última partida e não fez uma grande partida também. Jogou o suficiente para ganhar do CRB. Hoje vai ter que jogar mais. O Eduardo sabe disso, vai ter que conversar muito essa questão com os seus jogadores. Coritiba tem ali a volta de alguns jogadores que haviam sido expulsos contra a equipe do Goiás. É um time muito forte em casa, mas o seu treinador, o Mozart, está pressionado. E é muito isso que o Criciúma pode usar. Fazer um jogo sólido, defensivo nos 15, 20 primeiros minutos, não tomar o gol e aí toda aquela atmosfera positiva que vai ter no Couto Pereira pró-Coritiba, ela se volta contra o time porque o torcedor começa, aí o jogador erra o passe, começa a vaiar e isso vai deixar o ambiente para o Criciúma muito favorável. Então é atenção total no começo do jogo para não tomar o gol, como alertou o Eduardo em um jogo anterior, não perder ninguém, tem que ser 11 contra 11 e o Criciúma, esse é o caminho para trazer um bom resultado, que o empate para mim é um ótimo resultado e eu vou explicar aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Goiás líder com 49, Criciúma 46. Se o Criciúma é terceiro, 46. O Coritiba tem 47 e joga com o Criciúma. Então, se o Coritiba ganhar, automaticamente ele faz 50 e é líder. Se o Criciúma ganhar, o Criciúma faz 49 e no saldo de gols, ele passa o Goiás, assume a liderança. Por que é fundamental pelo menos empatar? E eu falei empate. Claro que o cenário perfeito é ganhar o jogo. Mas se você empata, você faz 47, vai lá junto com o Coritiba e segura, faz 47, o Coritiba faz 48, fica 49, 48, 47. Você segura o Coritiba, não deixa ele embora. E mais do que isso, você abre aqui 2 pontos em relação ao Atlético Paranaense, tendo como time a ser alcançado no G4, o quarto colocado, é o Novo Horizontino. Depois você encara o Paysandu em casa. Então é um jogo, teoricamente, para ser mais tranquilo. Porque esta vitória aqui do Atlético Paranaense, simplesmente a 6ª seguida, ela bota pressão em todo mundo aqui. O Novo Horizontino saiu,
ganhou do Paysandu. Então vai jogar em casa. Então essa é a questão. Criciúma fazer o seu ponto pelo menos e segurar o Coritiba. E aí o cenário dos sonhos é ganhar o jogo e assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom assim, Rafa? Obrigado, Renato. Obrigado pelas informações. E amanhã, independente do resultado hoje, domingo é dia de lotar o Heriberto Wilson. E amanhã nós estaremos trazendo aqui mais detalhes sobre esse jogo. E claro que também teremos ingresso aqui para toda a nossa audiência, tá bom?